Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, senhores membros do Governo, para os portugueses e as portuguesas, o Tratado de Lisboa é, no concreto, acima de tudo uma névoa, acima de tudo um enigma, acima de tudo um remake de um filme desinteressante e cinzento. Mas os portugueses sabem mais do que isso. Sabem que as suas vidas, o seu emprego, os seus salários, os seus horizontes serão, a partir de agora, determinados pelo Tratado de Lisboa. Senhor Ministro, um tratado não é um anúncio. Um tratado não é um produto publicitário. E por isso, Senhor Ministro, não é o nome do tratado que importa, como certamente concordará. O que importa é cada vez mais, e é isso que nos deve preocupar, o abismo que está estabelecido entre os povos da Europa e os seus governos. E esse abismo é aquele que manifestamente está no código genético deste tratado e a opacidade que ele transporta como marca é disso a prova mais evidente. Queria sublinhar, senhores deputados, senhores membros do Governo, que a recusa de cumprir a promessa de submeter o Tratado de Lisboa a referendo é a confissão de que na sua essência está uma fuga à democracia. Sempre que há opacidade, é a democracia que perde. E a democracia ficou a perder e ficou a perder gravemente com o processo de aprovação do Tratado de Lisboa. Mas o Tratado vai entrar em vigor e, pela nossa parte, nós exploraremos todas as possibilidades que o novo quadro jurídico e institucional nos oferecer para defendermos mais democracia, mais direitos e, por isso, mais Europa. Em nome disso, nós não abdicamos de olhar para este tratado e de ver nele, acima de tudo, políticas concretas e não esquemas institucionais abstratos. Quais são essas políticas? O Tratado de Lisboa institucionaliza, mais do que isso, constitucionaliza as políticas que têm estado a ser levadas a cabo ao abrigo do Pacto de Estabilidade e Crescimento. O que era um instrumento de política efêmera e criticável passa agora a ser uma norma constitucional no espaço europeu. Passa a ser um princípio definidor em termos constitucionais daquilo que é a União Europeia. E isto, apesar de o passado recente, bem o sabemos, ter demonstrado o erro profundo destas políticas. Afinal de contas, esse Pacto de Estabilidade e Crescimento foi, ironicamente, abandonado por todos os Estados. O bom senso era ter-lhe posto fim, o bom senso era não o ter constitucionalizado. Isto quer dizer que o Tratado de Lisboa tornou constitucional o modelo que fragilizou as economias dos Estados-membros, tornadas assim terreno fácil para os efeitos mais nocivos da crise financeira e económica. E os efeitos concretos aí estão, antecipando já a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. A Comissão Europeia, pela voz do Comissário Almunia, veio dizer a quem o queria ouvir que teremos que ter ajustamento estrutural das nossas economias até 2013. E para Portugal isso vai significar, em termos muito concretos, a redução da despesa pública em cerca de 10 mil milhões de euros. Para um país com um crescimento económico medíocre, como é o nosso, abaixo da média europeia, continuadamente, isto significa uma coisa muito clara. Significa recaída na recessão. E bem o sabemos, em tempos como os que estamos a viver, que a recaída é sempre mais grave do que a doença inicial. De facto, o Tratado de Lisboa não aprendeu nada com a crise. E esse é o seu problema principal.
Mudou-se o tratado para alterar a posição da República Checa. Mudou-se o tratado para alterar a posição da Irlanda, mas não se mudou o tratado quando se deveria ter mudado para justamente atacar aquilo que era preciso atacar e que era preciso aprender, que era justamente os efeitos da crise económica. Não, nada se fez, houve capitulação total nessa matéria e é esse o conteúdo real do Tratado de Lisboa, naquilo que conta para a economia, naquilo que conta para o emprego, naquilo que conta para a justiça social. O emprego, os salários, as reformas, o crescimento em todas essas matérias, lamento dizer, mas o Tratado de Lisboa é muito mais o vírus do que a vacina. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o Tratado vai entrar em vigor e a sua primeira concretização será já dentro de dias. A eleição do Presidente do Conselho Europeu, a eleição do Alto Representante para a Política Externa. E a pergunta que aqui faz todo o sentido e que nos deve preocupar é como é que vai ser feita essa designação. Nós sabemos que há um jantar marcado para as 6 da tarde de amanhã para que os estadistas possam reunir e, à mesa do jantar, repartir os cargos de Presidente do Conselho Europeu e de Alto Representante para a Política Externa entre o Partido Popular Europeu e os socialistas. O tratado começa, portanto, sob o desígnio da falta de transparência democrática. Esta Europa que se vai decidir à sobremesa do jantar é uma Europa que não tem credibilidade do ponto de vista da transparência democrática. E valeria a pena perguntar ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros quais são os critérios que o governo português vai defender na escolha destas duas personalidades. Qual é o perfil que o governo português vai defender? Está ou não o governo de acordo com 2 eurodeputadas do Grupo Parlamentar Socialista no Parlamento Europeu que apelam a que a presidência do Conselho seja ocupada por uma mulher comprometida com as causas do desenvolvimento, comprometida com as causas dos direitos humanos, comprometida com as causas da justiça social à escala internacional. É esse o perfil que o Governo vai defender amanhã à sobremesa do jantar ou pura e simplesmente vai partir o bolo entre os populares e os socialistas? A pergunta, portanto, é esta, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo. Diante do Tratado de Lisboa, o Governo português, neste momento de início da sua aplicação, tem um perfil concreto para defender? Tem políticas económicas, sociais para defender? Ou, pelo contrário, como Sócrates, só sabe que nada sabe? Muito obrigado.